Bem, vai ser uma terça-feira e tanto para nós, pessoal. Por onde devemos começar? Vou dizer uma coisa, tem algo errado. Tem algo errado. E eu vou precisar de você, seja lá quem estiver ouvindo este podcast agora, para acordar. Porque eu estou dizendo, isso não é uma batalha entre esquerda e direita. Todos nós pensamos isso em algum momento. Nós acreditamos nisso. Você é meu inimigo, você é meu inimigo. Não é uma batalha entre Rússia e Ucrânia. Eu não me importo com qual é a sua questão política do momento. O que está acontecendo agora no mundo e o que acabou de acontecer com meu amigo Charlie Kirk é uma batalha do puro mal contra a bondade. O que eu tenho para vocês hoje? Ok, bem, antes de tudo, a acusação contra Tyler Robinson acabou de ser divulgada e eu tenho muitas perguntas que acho que precisam ser respondidas. Sobre o namorado trans dele, Lance Twiggs. Bem, acabei de conversar com um membro da família que me contou muito sobre o Lance Twiggs, porque a mídia está meio que apresentando ele como um fazedor do bem. Talvez você se interesse em saber que a família dele tem uma perspectiva diferente. Além disso, funcionários da Turning Point estão me procurando. Muitos deles, ok? E eu não estou gostando do que estou ouvindo deles sobre coisas que aconteceram antes daquele evento nos Hamptons. Algumas mudanças na organização nos meses que antecederam esse evento. E o que vinha acontecendo de forma mais ampla na empresa ao longo do último ano. Falando nisso, Bill Ackman, talvez você tenha visto que ele me respondeu sobre os Hamptons com muitas palavras para, na verdade, não dizer nada. E quero deixar claro, eu não terminei, ok? Eu vou atrás de todo mundo. A morte de Charlie Kirk é realmente só o começo. Então, bem-vindos de volta. Vamos começar com algumas atualizações importantes sobre o caso Charlie Kirk. Antes de tudo, o que sempre nos chamou a atenção nesse tiroteio foi o decoy boy, certo? Todos nós estamos nas redes sociais, todos nós assistimos ao noticiário, todos nós, querendo ou não, presenciamos, graças às redes sociais e ao noticiário, muitos tiroteios. Muitos tiroteios, sejam eles relacionados a gangues ou não. E tenho que dizer, não sei se sou o único, mas nunca em toda a minha vida vi uma situação em que acontece um tiroteio e então alguém completamente sem relação com o tiroteio que acabou de acontecer se levanta, começa a pular e diz que foi ele quem fez e é preso por dizer que fez, dando a entender que foi ele. Bem, por algum motivo, George Zinn, que é um homem de 71 anos, sentiu-se compelido a fazer isso, certo? Imediatamente. Charlie Kirk é baleado. De repente, o homem de 71 anos se levanta e cria. O que é, obviamente, algum tipo de distração. Ok, nós temos olhos, podemos ver que isso não é normal. Ele cria uma distração. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo dele sendo preso logo após o tiroteio. Bem, agora vai ficar ainda mais estranho porque, desde que foi preso, agora ele está enfrentando acusações de obstrução da justiça porque ele não fez isso, certo? Por que você faria isso? Porque você obstruiria a justiça dessa maneira. E agora, além dessas acusações, ficamos sabendo que ele estava guardando imagens de abuso infantil, certo? Ele tem pornografia infantil. Essa é a manchete. Eu não estou inventando isso. Homem preso por supostamente forjar confissão no assassinato de Charlie Kirk George Zinn. Acusado de obstrução da justiça, também foi detido em conexão com imagens em seu celular relacionadas a abuso infantil, certo? Então, aprendemos com este artigo que, após ser preso, o homem de 71 anos por esse crime de segundo grau, que é obstrução da justiça, também, quando a polícia se aproximou dele, ele agiu de forma estranha ao entregar o celular, certo? Então eles o levaram sob custódia. Eles o trataram por causa de um problema de saúde e então começaram a fazer perguntas a esse cara, tipo, o que ele está fazendo? Podemos ver seu celular? E ele está sendo muito cauteloso ao entregar seu celular. Eles dizem, ok, estamos tentando descobrir por que você se levantou e gritou, atira em mim imediatamente após o assassinato. Ok.
E o que eles descobrem é que quando um policial pergunta, ok, depois que eles descobrem que ele não está cooperando, é que ele tem imagens. Ele tem imagens de pornografia infantil. Não há outra maneira de dizer isso em relação ao abuso infantil no celular. Agora, o que isso lhe diz sobre esse cara? Ok. O que isso lhe diz sobre George Zinn? O que isso me sinaliza sobre George Zinn é que eu li muito sobre Jeffrey Epstein. Eu li muito sobre operações de chantagem. As pessoas que eles tendem a perseguir são pessoas que têm interesse em crianças. Ponto final. Agora, não estou dizendo, obviamente, ele acabou de ser acusado aqui, então acho que temos que dizer supostamente, mas é isso que está vindo à tona agora que encontraram imagens no celular dele. Então, esse cara que está envolvido nesse tipo de coisa, também descobrimos que no passado ele deu entrevistas relacionadas ao 11 de setembro e à Al-Qaeda. Ele está atualmente em Utah e está ativamente obstruindo a justiça. E também aconteceu de ter esse vício totalmente repugnante de alguma natureza. Estou presumindo que seja um vício, e é isso que ele está escondendo. Ele está escondendo imagens de abuso infantil no celular dele. É isso que eu vou te dizer. Esse é o meu instinto imediatamente. Eu não gosto desse cara. Isso é suspeito, certo? Algo para ficar de olho. Agora, em relação a essa acusação formal, agora que podemos ler oficialmente a acusação, muita coisa foi dita e eu acho que grande parte da má comunicação talvez esteja vindo do governador Cox. Acho que ele, por si só, provavelmente eu deveria investigar o governador Cox. Não sei por que ele disse algumas coisas que aparentemente não são verdade. Talvez ele tenha se expressado mal. Eu entendo que há muita pressão quando se trata dessa investigação. Mas vamos apenas passar por essa acusação formal. Acho importante que a gente analise isso para que possamos ver como foi montado o que aconteceu em 10 de setembro. Agora, primeiro, eles basicamente fornecem uma visão geral nessa acusação. É uma declaração de causa provável. Eles nos dizem que, basicamente depois de 33 horas, eles realmente adoram dizer isso, 33 horas. Não sei por que continuam sinalizando isso para nós. Em 11 de setembro de 2025, quando Tyler James Robinson se entregou à polícia no departamento do xerife do condado de Washington. Foi quando isso aconteceu. Eles encontraram DNA compatível com o de Robinson no gatilho do rifle. Após atirar no Sr. Kirk, Robinson escondeu a arma. Eles vão entrar nisso. Descartou as roupas que estava usando quando disparou o rifle e disse à sua amante e colega de quarto para apagar mensagens de texto incriminatórias e não falar com a polícia. E eles também vão acusá-lo de 6 crimes porque havia crianças presentes no momento do tiroteio. Ok. Agora, para entender isso, foi dito que, após o tiroteio, um policial imediatamente olhou para cima e percebeu que tinha ouvido o som de um rifle, sabendo que, obviamente, vinha dos telhados. Eles então começaram a vasculhar as filmagens para ver o que havia acontecido. Eles nos dizem que essa descoberta levou a uma análise intensiva. Deixe-me, na verdade, voltar a este parágrafo. A polícia revisou as imagens de vigilância da câmera que cobria o telhado e descobriu que ela registrou um indivíduo vestido com roupas escuras que havia atravessado a grade da passarela pública e pulou para o telhado por volta das 12h15. Agora, bem rapidamente, vou apenas dizer que, de acordo com nossa linha do tempo, sabemos que Charlie foi baleado às 12h23. Então agora, eles estão nos dizendo que ele estava naquele telhado desde as 12h15. Então, podemos supor que ele estava preparando o tiro por cerca de 8 minutos, certo? O texto continua. Embora o indivíduo tenha saído do campo de visão da câmera por um curto período, a câmera novamente capturou o indivíduo correndo pelo telhado e depois rastejando até a área que o policial reconheceu como o local onde o suposto atirador havia se colocado em posição de tiro deitado. Após um curto período, que coincide com o horário conhecido do disparo, o indivíduo se levantou e então correu pelo telhado em direção ao nordeste. Então nada aqui implica que ele tenha, sabe? Desmontado a espingarda, quero dizer, isso agora parece ter sido completamente removido da narrativa. O texto continua dizendo que essa descoberta levou a uma análise intensiva das gravações de vigilância da UVU para tentar rastrear e identificar o suspeito. A vigilância revelou o seguinte:
Por volta das 11 horas e 51 minutos, o suspeito entrou no campus vindo do norte. Ele está vestindo uma camisa preta com uma bandeira americana. No centro dela, um boné de beisebol escuro e óculos de sol grandes. Durante toda a vigilância, o suspeito mantém a cabeça baixa e raramente a levanta o suficiente para obter uma imagem clara de seu rosto. Enquanto atravessa o campus, ele é visto caminhando com um andar incomum. O suspeito anda com muito pouca flexão na perna direita, compatível com um rifle escondido em sua calça. Esse andar incomum continua até que o suspeito é visto atravessando o corrimão da passarela aberta e indo para o telhado, onde sai do campo de visão da câmera. Ok, então a primeira coisa que vou dizer é que eles só nos enviaram capturas de tela, certo? Só vimos uma foto dele subindo a escada. Parece para mim que as duas pernas dele estavam dobrando. Não entendo por que eles simplesmente não divulgam. Por que eles não divulgam isso completamente para que possamos ter certeza de que é a mesma pessoa que vemos andando mancando, certo? Aquela filmagem que foi fornecida pelo TMZ. Além disso, você vai notar que em nenhum momento desta acusação, conforme avançamos, eles vão mencionar aquilo de que o governador Cox falou. Primeiro, ele entrou com uma roupa diferente. Lembre-se, o governador Cox disse que ele estava usando um short claro e uma camisa vinho. A implicação aqui é que talvez ele tenha vindo para fazer um reconhecimento, para dar uma olhada nas coisas. A princípio, este é ele. Mas depois ele volta com a roupa preta. Isso está ausente na acusação. Por quê? A explicação? Isso faria parte de um reconhecimento do local do tiroteio. Agora eles simplesmente dizem, vamos direto para o cara que está de preto e não vamos lhe dar nenhuma filmagem. Vamos dizer que é ele. E você pode presumir que ele subiu lentamente a escada e escondeu o rosto. Ok. E depois, ele nos conta que uma câmera capturou o suspeito correndo pelo telhado. Ele entra em posição de tiro e, imediatamente após o tiro ser disparado, sabemos que ele corre carregando um item cujo formato é consistente com um rifle. O suspeito é então visto descendo do telhado. Ele parece deixar cair o objeto que estava carregando ao atingir o chão em uma queda controlada. Em seguida, ele pega o objeto e corre em direção à extremidade nordeste do campus. Isso nos mostra como eles então expandem a investigação da cena do crime. Eles seguiram o caminho de fuga dele até a extremidade nordeste do campus, onde acreditam que o suspeito deixou o campus e entrou em uma área de mata. Naquela área de mata, os investigadores encontraram um rifle de ferrolho enrolado em uma toalha. Então, novamente, não houve desmontagem. Ele está enrolado em uma toalha. Presumivelmente, foi assim que ele o cobriu enquanto corria. O rifle continha um cartucho deflagrado e 3 cartuchos intactos. Isso é consistente com os fatos. Os policiais observaram, no momento e imediatamente após o tiroteio, que não foram encontradas cápsulas deflagradas no telhado, o que sugere uma arma de ferrolho em vez de uma arma semiautomática, e apenas um disparo foi efetuado, certo? Então eles nos dizem o que estava realmente inscrito e são basicamente memes. Ei, fascista, pega essa, diz um dos cartuchos. Você percebeu o volume? O que é isso em outro cartucho? Ó, Bela, tchau, Bela, tchau, Bela, tchau, tchau, tchau. No terceiro cartucho e no quarto cartucho está escrito, se você ler isso, você é gay, hahaha. Certo, eles detalharam isso. O rifle, a munição e a toalha foram então enviados para processamento forense e o DNA foi compatível com o de Robinson. Isso foi encontrado no gatilho e em outras partes do rifle, no estojo do cartucho disparado, em 2 dos 3 cartuchos não disparados e na toalha. Ok, eles conseguiram localizar o atirador imediatamente. Eles não conseguiram, desculpem-me, localizar o atirador imediatamente. Foi então que eles publicaram as fotos do atirador capturadas pela vigilância e pediram a ajuda do público. Agora vamos ter uma mudança um pouco maior na narrativa, certo? Eles nos contam que, enquanto continuavam a investigação em 11 de setembro, Tyler James Robinson, então, entrou no departamento do xerife do condado de Washington, acompanhado por seus pais e um amigo da família, para se entregar. Agora, novamente, ele ainda não confessou, mas está aqui para se entregar. A mãe de Robinson declarou o seguinte à polícia, que no dia 11 de setembro, um dia após o tiroteio, ela viu a foto do atirador no noticiário e achou que o atirador se parecia com seu filho.
Ela então ligou para o filho e perguntou onde ele estava. Ele disse que estava em casa doente e que também tinha ficado em casa doente no dia anterior, 10 de setembro, quando o tiroteio ocorreu. A mãe de Robinson expressou preocupação ao marido de que o suspeito do tiroteio se parecia com Robinson. Então ela liga para o marido e diz: "Olha, esse cara se parece com o nosso filho." E então o pai dele concorda que realmente se parece com o filho deles. A mãe de Robinson explicou aos policiais que, no último ano mais ou menos, Robinson havia se tornado cada vez mais político. Ele começou a se inclinar mais para a esquerda, ele estava se tornando mais pró-gay e mais voltado para os direitos trans. Que Robinson começou a namorar seu colega de quarto, que é um homem biológico que estava em transição de gênero. Vamos falar sobre ele em um segundo. Isso resultou em várias discussões com membros da família, mas especialmente entre Robinson e seu pai, que tem visões políticas muito difíceis, diferentes, me desculpe. Em uma conversa antes do tiroteio, Robinson mencionou que Charlie Kirk realizaria esse evento na UVU, o que Robinson disse ser um local estúpido para o evento. Robinson acusou Kirk de espalhar ódio. O pai de Robinson relatou que, quando sua esposa lhe mostrou aquela imagem de vigilância de um suposto atirador no noticiário, ele concordou que parecia com o filho deles. Ele também acreditava que o rifle que a polícia suspeitava que o atirador havia usado correspondia a um rifle, que foi dado ao seu filho como presente. E como resultado, ele então entra em contato com o filho e pede que ele envie uma foto do rifle que havia recebido de presente. Robinson não respondeu a isso. No entanto, o pai de Robinson falou ao telefone com Tyler naquele momento e Tyler deu a entender que planejava tirar a própria vida. Agora seus pais conseguiram convencê-lo a se encontrar com eles em casa para não fazer isso. E enquanto discutiam a situação, Robinson deu a entender é a expressão que usam aqui, que ele era o atirador e afirmou que não poderia ir para a cadeia e que só queria acabar com tudo. Quando perguntado por que fez isso, Robinson explicou que havia muita maldade e que esse cara, Charlie Kirk, espalhava muito ódio. Eles falaram sobre Robinson se entregar e convenceram Robinson a falar com um amigo da família que, por acaso, é um xerife aposentado. E a pedido do pai de Robinson, o amigo da família se encontrou com Robinson e seus pais e eles convenceram Robinson a se entregar. Ok. Mais uma vez, ele não confessou, mas se entregou. E eles então detalham que dizem a ele: "Ei, olha, traga também qualquer roupa que você usou, porque você não quer que a polícia tenha que revistar a propriedade dos seus pais. Então, qualquer coisa que você usar, você precisa trazer." Ok. Isso não faz muito sentido porque Robinson está morando com seu namorado trans, mas isso é... Aparentemente, Robinson responde que naquele momento ele havia descartado roupas em uma área diferente. Então, eles estão investigando isso. Ok. Agora, estamos chegando à parte do colega de quarto, que é muito interessante para mim. E eu vou te dizer por quê. É interessante para mim porque, obviamente, recebi muitas dicas. Tive muitas conversas com pessoas que conheciam ambos os indivíduos. Quando digo ambos, estou me referindo a Tyler Robinson, que está sendo indiciado, mas também ao seu namorado que não foi indiciado. E a conversa que estou tendo é que o Tyler... Colegas de classe e vizinhos estão muito chocados que Tyler estaria, antes de tudo, envolvido nisso de qualquer forma. Então, de imediato, eles me disseram: de jeito nenhum esse cara está usando a mesma roupa de 33 horas atrás, porque ele era muito organizado. Ele era meio reservado, mas trabalhava com as mãos e era uma pessoa boa. Não havia sinais aqui. Para eles, parece que esta é uma família muito boa. E que havia certas narrativas por aí que não faziam sentido para eles. Eles não conseguiam entender isso quando se tratava de Tyler Robinson, certo? E eles dizem que não tem como, não estão dizendo que ele não poderia ter se envolvido. Eu quero deixar isso muito, muito claro. Eu acredito que Tyler Robinson esteve envolvido com base nessas evidências, mas sim que não há como ele ter agido sozinho, que isso tinha que fazer parte de algum plano maior, certo? E quando eu converso com pessoas próximas a essa situação, o que as surpreende é o fato de que só Tyler poderia ter sido preso, porque existe uma perspectiva diferente quando se trata do namorado trans de Tyler, certo? O nome do namorado trans de Tyler é Lance Twiggs. E eles estão muito chocados.
Na verdade, as pessoas que estão intimamente envolvidas na situação dizem: nós achávamos que ele com certeza seria acusado porque, aparentemente, e de novo, vou dizer isso como alegação, ele foi preso ou levado no mesmo dia. Agora, a narrativa da mídia é que esse cara estava sendo muito cooperativo. Ele não tinha nada a ver com nada, certo? Vamos analisar isso. E, novamente, vou te contar o que a família dele está dizendo. Agora estou me referindo a Lance Twiggs. Vamos ver o que a acusação nos diz sobre ele. A polícia entrevistou o colega de quarto de Robinson, um homem biológico, que mantinha um relacionamento romântico com Robinson. O colega de quarto disse à polícia que... Mas ele havia recebido mensagens de Tyler Robinson sobre o tiroteio e forneceu essas mensagens à polícia. E então continua descrevendo essas mensagens. No dia 10 de setembro de 2025, espere, eles não estão nos dizendo o horário. Eu não gosto disso. Espero que você só tenha esquecido. Mas eu preciso saber exatamente quando você está dizendo que essas mensagens foram enviadas, ok? Porque eu preciso encaixá-las na minha linha do tempo, certo? Claramente, com base no que estou prestes a ler, essas mensagens tiveram que ter sido enviadas depois que Charlie Kirk foi baleado. Se eu usar minhas pistas de contexto, minhas pistas azuis, para juntar as coisas. Mas eles não deixam isso claro aqui. Eles apenas dizem que em 10 de setembro de 2025, sem informar o horário, o colega de quarto recebeu uma mensagem de texto de Robinson que dizia, abre aspas, largue o que você está fazendo e olhe debaixo do meu teclado. O colega de quarto, Lance, então, olha debaixo do teclado dele e encontra um bilhete que diz, abre aspas, tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la. A estrutura disso é estranha. Tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la. Ok. Só para constar, estruturalmente, isso não é inglês correto, ok? Ou é eu tenho, ok, ou eu tive, no passado. De novo, não está claro. A polícia encontrou uma fotografia desse bilhete e o seguinte texto para mudar então ocorreu. Depois de ler esse bilhete, o colega de quarto manda uma mensagem para Tyler e diz, o quê? Você está brincando, né? Robinson escreve, ainda estou bem, meu amor. Mas ainda estou preso em um REM por mais um tempinho. Não deve demorar muito até eu poder voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Para ser sincero, eu esperava manter isso em segredo até morrer de velhice. Desculpe por te envolver nisso. O colega de quarto responde, você não foi quem fez isso, né? Robinson responde, fui eu, me desculpe. O colega de quarto responde, achei que tinham pego a pessoa. Robinson responde, não, eles pegaram um velho maluco que interrogou alguém com roupas parecidas. Eu tinha planejado pegar meu rifle no meu ponto de entrega logo depois, mas quase todo aquele lado da cidade foi fechado. Está silencioso quase o suficiente para sair, mas ainda tem um veículo rondando. O colega de quarto pergunta, por quê? Robinson pergunta, por que eu fiz isso? O colega de quarto responde, Robinson responde, eu já estava cansado do ódio dele. Tem ódio que não dá para negociar. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não vou ter deixado nenhuma evidência. Vou tentar recuperar de novo, espero que consiga. Eles já foram embora? Não vi nada sobre eles terem encontrado. O colega de quarto pergunta, há quanto tempo você está planejando isso? Robinson responde, um pouco mais de uma semana, eu acho. Consigo chegar perto dele, falando do rifle, mas tinha uma viatura estacionada bem ao lado. Acho que eles já vasculharam aquele lugar, mas não quero arriscar. Robinson diz, eu queria ter dado a volta e pegado assim que cheguei ao meu veículo. Estou preocupado com o que meu velho faria se eu não trouxesse o rifle do vovô de volta. Não sei se tinha número de série, mas não seria rastreado até mim. Estou preocupado com o Prince. Tive que deixá-lo em um arbusto onde troquei de roupa. Não tive como nem tempo de levar junto. Talvez eu tenha que abandonar e torcer para que eles não encontrem o Prince. Como diabos vou explicar para o meu velho que perdi isso? A única coisa que deixei foi o rifle enrolado em uma toalha. O quê? Você está preocupado em explicar para o seu pai que perdeu o rifle e não preocupado que você deixou o rifle e, portanto, obviamente, isso vai ser descoberto. A única coisa que você deixou foi justamente, a arma do crime. Isso é estranho. Essa sequência é estranha para mim. É estranho para mim que a gente não saiba o horário.
Não sei o que ele quer dizer. Onde está travado? Pessoal, tem alguma ideia? Estou preso em um REM por mais um tempinho? Não deve demorar até eu voltar casa. É um erro de digitação? Eu deveria perguntado vocês. Essa é a cidade? Ok, essa é a cidade. Estou preso aqui por mais um tempinho. Não deve demorar muito até eu poder voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Então isso está acontecendo durante o lockdown? Ele diz para ele olhar embaixo e ver. Ah, olha embaixo rápido e vê. E eu resolvi isso. E ele está onde? E agora ele está dando um relato exato do que aconteceu, o que significa que, se isso é logo depois e eles ainda estão em lockdown, ele está o quê? Monitorando a situação. Porque isso vai nos dar uma linha do tempo, independentemente de eles nos dizerem quando essas mensagens aconteceram ou não. O fato de que ele já sabe que eles pegaram um velho maluco e que também interrogaram alguém com roupas parecidas. Vamos conseguir voltar e identificar exatamente quando isso aconteceu, ou pelo menos quando o público foi informado. Porque toda essa correspondência é muito estranha para mim. É muito estranho para mim. Depois ele é ainda mais explícito. Fala sobre tentar encobrir seus rastros, mas então manda tudo explicitamente por mensagem para a amante. Ele diz: a única coisa que deixei foi o rifle enrolado em uma toalha. Lembra como eu estava gravando balas? As malditas mensagens são basicamente um meme. Se eu vir avisos de destaque na Fox News, posso até ter um derrame. Certo, vou ter que deixar isso pra lá. Isso é realmente uma droga. Ok, então se esse for o nosso cara, ainda não terminamos. Vamos terminar. Isso é muito ruim. Ele tem que deixar isso pra trás. E então ele diz: pelo que vi hoje, eu diria que a arma do vovô dá conta do recado. Acho que aquela era uma luneta de $2.000. E então ele faz uma carinha piscando. E então ele diz pra ele: apague essa conversa. E então Robinson diz: meu pai quer fotos do rifle. Ele diz: o vovô quer saber quem está com o quê. Os federais divulgaram uma foto do rifle. E ele é muito único. Ele está me ligando agora, não vou atender. O pai dele está ligando para ele. Ok, bem, o pai, isso é interessante. Quando essa troca de mensagens está acontecendo? Porque acabamos de ouvir que o pai, eles descobriram isso no dia seguinte. Eles estão fazendo parecer que tudo isso aconteceu em sequência. Isso está acontecendo ao longo de 2 dias? Por que não nos contam isso imediatamente para que eu possa encaixar na minha linha do tempo? Essas mensagens são do primeiro dia? E depois? Eles não tiveram nenhuma correspondência até que ele volta de repente e diz: meu pai está me ligando. Onde você estava quando seu pai te ligou? Vocês moram juntos. Por que vocês estão trocando mensagens afinal? Por que esse garoto não ligou imediatamente? Se eles estão em confinamento e ele precisa voltar para pegar o rifle dele, certo? Esse garoto poderia ter, e estou falando do lance, poderia ter entrado em contato imediatamente e dito: estou conseguindo uma confissão agora. Não gosto que não estejam nos dizendo o horário exato dessas mensagens, porque, você sabe, minha linha do tempo exige isso. Para fechar o ciclo de como isso entra. Novamente, sem saber quando isso aconteceu, Robinson diz: meu pai quer fotos do rifle. Ele diz: o vovô quer saber quem está com o quê. Os federais divulgaram uma foto e ela é muito única. Ele está me ligando agora, não vou atender. Robinson diz: bem, desde que o Trump assumiu o cargo, meu pai se tornou um MAGA convicto. Robinson diz: vou me entregar voluntariamente. Um dos meus vizinhos está aqui. Ele é um delegado do xerife. Robinson diz: você é tudo com o que me preocupo, amor. Estou muito mais preocupado. O colega de quarto diz: Lance diz: estou muito mais preocupado com você. Robinson diz: não fale com a mídia, por favor. Não dê entrevistas, nem faça comentários. Se algum policial lhe fizer perguntas, peça um advogado e fique em silêncio. Como vocês estão se sentindo em relação a isso? Sim. Mark vai intervir e dizer alguma coisa. Vá em frente, Mark. Sim, ele é o cara que está sempre no meu ouvido. Sua voz está cortando um pouco. O que disse? Similarly, in this case. Sim. Sim. Essas mensagens estão claramente adulteradas, é o que eu diria. Elas foram adulteradas.
Agora, eles podem decidir por que estão fazendo isso. Tyler está sendo transparente. Estamos protegendo ele de alguma forma. Eu acho isso inaceitável, certo? Inaceitável. Eu quero cada mensagem de texto. Eu quero os registros de horário. É notável que vocês não estão nos dizendo quando isso foi enviado, porque parece que foi quando o campus estava em lockdown e ele teve que voltar e limpar, e de repente já estamos no dia seguinte, quando o pai dele fica sabendo depois que a foto foi divulgada. Eles não estão nos dizendo isso, certo? E você tem todo o direito de se sentir um pouco desconfortável com isso. Porque eu estou muito desconfortável com isso. Nós precisamos de respostas completas. Além desse ponto, sempre achei estranho desde o começo que, por algum motivo, não estamos ouvindo muito sobre esse tal de Lance, além de dizerem que ele tem sido extremamente colaborativo. Ele entregou suas mensagens. Não estou insinuando que o Lance estava envolvido. O que estou dizendo é que é estranho não estarmos ouvindo mais sobre ele, certo? Você está me dizendo que ele morava com o cara. Você está me dizendo agora que ele estava trocando mensagens com o cara sobre os planos dele. Eles estão apaixonados. Ninguém está interessado em saber mais sobre esse personagem? Ok, então as pessoas do Tyler estão dizendo que o Tyler é um bom garoto. Pessoas próximas ao Tyler, colegas de classe, estão me dizendo que ele é um bom garoto. Então eu fui na nossa caixa de dicas e descobri que, na verdade, a família do Lance Twiggs tentou entrar em contato comigo no fim de semana. Obviamente, eu estava em um estado muito abalado e não estava preparado nem para aceitar que Charlie Kirk não estava mais neste mundo, ok? E eu percebi que eles estavam me dizendo, tipo, sabe, queremos conversar com você. E há mais de um membro da família que entrou em contato porque confiamos em você e não confiamos na mídia. Ótimo. Ótimo pra mim. Eles são, pelo que me parece, uma família muito boa. Eles estão absolutamente horrorizados com o que aconteceu. E eles também estão perplexos por não haver mais informações sobre a pessoa com quem ele estava morando, especialmente porque o que me disseram, e posso contar isso exclusivamente para você, é que a casa onde Tyler Robinson estava morando com Lance pertence a eles. Tyler Robinson está pagando aluguel para eles, certo? Então eles conhecem o Lance, obviamente. E vou reforçar isso com supostamente. 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 Não é supostamente que esses detalhes estão sendo contados pelos familiares dele, mas é definitivamente, sabe? Supostamente o que eles dizem até que possamos ouvir os dois lados, certo? Vou puxar isso aqui porque eu fiz anotações. Sobre o Lance, porque eu quero saber de tudo. Lance, segundo nos contaram, foi morar com parentes, então não estava mais na casa com a mãe e o pai. Novamente, supostamente, os pais dele o expulsaram no penúltimo ano do ensino médio porque ele era problemático. Ele simplesmente tinha problemas. Naquela época, quando o expulsaram, não era exatamente, segundo o que dizem, legal eles terem feito isso. Mas, novamente, ele foi morar com parentes e tem problemas. Dizem que ele supostamente tem muitos problemas com bebida e que naquele Natal de aproximadamente 3 anos atrás, ele quase teve uma overdose. Ele bebeu uma garrafa de vodka. Estão me dizendo que eles estavam lá. Eles estavam presentes nisso e começou a se espalhar o medo sobre se até mesmo a família conseguiria cuidar dele por causa dos problemas que ele estava tendo. Ok, ele se formou no ensino médio e, basicamente, a família estendida disse, sabe, não podemos mais mantê-lo em nossa casa por causa do seu comportamento. Neste último domingo de Páscoa, estão me dizendo que ele apareceu drogado e começou a falar coisas políticas sem parar. E nesse momento, sentiram que ele não podia mais ficar perto de crianças, que ele havia se tornado cada vez mais radical, cada vez mais perigoso e completamente fora de controle. Eles disseram que estão insatisfeitos com o fato de a mídia apresentá-lo dessa forma, como se ele fosse apenas um cara tranquilo ou uma pessoa que estava apenas em transição. Não há nada de problemático. Não há nenhuma provocação. Eles não acreditam nessa história, certo? A família de Lance está me dizendo que não acredita na história atual e que sente que mais pessoas estão envolvidas. Em primeiro lugar, eles dizem que muitas informações deveriam ser discernidas por seus dispositivos porque ele estava, segundo eles, na Deep Web. Ok, essa é a pessoa que está profundamente envolvida na internet.
Eles disseram que ele era bastante recluso, que estava sempre em seus dispositivos, que estava sempre na internet e que deveria haver mais informações vindas de lá. Ok. Ele fez 22 anos, me disseram em agosto, e que ele estava, como eu disse, muito envolvido com essa coisa da Dark Web. Perguntei o que ele estava fazendo para trabalhar, tipo, como eles conseguem pagar o aluguel de vocês? E me disseram que ele estava fazendo um trabalho de encanamento com outra pessoa da família. Eles nos disseram que Tyler e ele estavam morando juntos há pelo menos um ano, que eles não tinham conhecido Tyler, apesar de Lance querer promover esse encontro, que os dois, esse casal, Tyler e Lance estavam morando naquele sobrado que pertence à família de Lance e que Tyler estava pagando aluguel para Lance. E Lance, então, claro, repassava esse pagamento para eles. Agora, eu perguntei a eles sobre outro rumor persistente que está chegando na minha caixa de entrada, que as pessoas que moram no bairro estão dizendo que notaram um movimento incomum. E esse familiar me disse, sim, estamos ouvindo exatamente a mesma coisa. Que eles iriam investigar ainda mais essa narrativa. Mas havia realmente um movimento incomum, muitos carros foram vistos do lado de fora nos dias que antecederam o tiroteio ou na semana anterior ao tiroteio. Vou esclarecer essa linha do tempo para você e ser bem específico, porque vou determinar exatamente quando isso estava acontecendo. Mas, nos dias que antecederam o tiroteio, houve um movimento incomum na entrada da garagem onde Tyler Robinson e Lance moravam. Carros que não eram reconhecidos no bairro. Esse não era um casal que costumava receber pessoas. Não era como se esperassem que eles fizessem festas. E por isso, outras pessoas estão dizendo que isso foi algo que lhes pareceu estranho. Havia um movimento incomum nessa casa nas semanas que antecederam o tiroteio. E novamente vou aperfeiçoar essa linha do tempo para explicar exatamente o motivo. E eu procurei pessoas em busca de evidências sobre isso, mas aparentemente havia muitas placas de carros diferentes, e isso acabou causando um certo alvoroço no bairro. Porque outras pessoas não conseguiam estacionar seus carros, já que havia tanta gente nessa casa. Movimentação incomum. Mais uma vez, estamos estimulando essa narrativa. Estamos dando uma olhada em todo mundo, porque se eu não me sinto bem com o que estamos ouvindo, tudo bem, e a família de Lance Twigg também não se sente bem. Sobre o que estamos ouvindo. E temos o Decoy Boy, que aparentemente está envolvido em alguma coisa profunda na internet, eu diria. É uma maneira justa de descrever isso. Garoto chamariz. Certo, Georgezinho. Há mais pessoas envolvidas. É isso que vou dizer a vocês. Está muito claro que há mais pessoas envolvidas, certo? Isso me parece uma conspiração. E eu estou emocionalmente envolvido nisso? Sim. Alguém disse algo como, você está instável. Sabe de uma coisa? Você está certo? Eu fiquei desestabilizado ao ver Charlie Kirk levar um tiro no pescoço e depois ser manipulado e ouvir que não há nada para ver aqui. Temos pessoas ao redor dele contando pequenas mentiras. Eu não gosto disso. Ok? Isso não me parece limpo. Preciso de registros de data e hora. Se você vai ser transparente, seja transparente. Não estou dizendo que você está sendo desonesto. Que você tem essas mensagens de texto, estou dizendo que preciso delas na minha linha do tempo, ok? E é simplesmente estranho que você esteja dando horários exatos sobre certas coisas e de repente você diz, sabe, não precisamos mais ser tão exatos e podemos simplesmente extrapolar o que precisamos contar ao público para criar uma certa narrativa, certo? Nós, o público, não precisamos de uma narrativa. Precisamos de cada detalhe plausível. Se quisermos recuperar qualquer confiança nas autoridades em um mundo pós-Epstein, certo? Estamos vivendo em um mundo pós-Epstein. Isso não cola com a gente. Não é isso, pessoal. Eu tenho mais para contar para vocês. Acho que primeiro vamos passar por alguns anúncios. E vamos falar sobre o Bill Ackman. Eu nem sei como descrever isso. É só uma desculpa vaga ou uma resposta vaga ao nosso episódio de ontem, que na verdade não disse nada. E tem mais gente entrando em contato conosco, pessoas que estavam no evento, pessoas que estavam no Turning Point USA. Temos algumas perguntas para fazer, e eu vou fazer todas elas porque, adivinha só, eu não aceito dinheiro de doadores. Então você tem um problema aqui. Eu não quero o seu dinheiro! Eu não preciso do seu dinheiro. O que eu quero e preciso é a verdade.
Antes de tudo, pessoal, estou falando para vocês sobre a Preborn porque cada batida de coração conta uma história. Na Preborn, mães em crise ouvem o batimento cardíaco do bebê de graça. Faço parceria com a Preborn porque não julgam as mulheres. Eles tornam a maternidade possível para elas. Oferecem ultrassons gratuitos, compartilham o Evangelho de Jesus Cristo e, mais importante, permanecem ao lado da mãe após o nascimento, oferecendo apoio prático real, como fraldas, roupas de bebê e até moradia e ajuda financeira por até 2 anos. É isso que significa compaixão verdadeira centrada em Cristo. E aqui está como você pode fazer parte disso. Por $28, você pode dar a uma mãe um ultrassom gratuito. Ao ver seu bebê, ela fica 2 vezes mais propensa a escolher a vida. A Preborn tem a missão de salvar 70 mil bebês este ano, então não basta dizer que você é pró-vida. Você pode viver isso doando agora. Ligue para 855-601-1229 ou acesse preborn.com. Candice. Mais uma vez, é preborn.com/Candice. Falando novamente para vocês sobre a Genoland, por que e se as plataformas de contratos inteligentes não fossem controladas pela elite ou pelas big techs? E se elas fossem construídas por e para verdadeiros desenvolvedores, pessoas como você? Essa é a pergunta que a Genoland quis fazer. E é por isso que eles construíram a Genoland. Eles começaram com o Galang, que é uma linguagem que desenvolvedores do mundo real já utilizam. E construíram uma nova plataforma em torno dela. É transparente, é intuitiva e faz sentido. Não existe um sistema confuso de uns e zeros. É código aberto. Então você pode imaginar o GitHub, mas projetado para colaboração e composabilidade on-chain. Os desenvolvedores recebem crédito e são recompensados toda vez que seu código é utilizado. Esse é o valor, não curtidas, não status, mas recompensas reais. A Genoland rejeitou o Proof of Stake, um sistema onde os ricos não comandam. Optaram pelo Proof of Authority, DAO, onde colaboradores, não maus atores ou o Vale do Silício tomam as decisões. A Genoland é aberta, é justa. E, sinceramente, é praticamente imparável. Então, se você é desenvolvedor e amante da liberdade ou cansado de plataformas manipuladas, vá conferir gno.land Candice. Mais uma vez, é gno.land Candice. Algo que minha equipe e eu sempre desejamos são palitos de carne, especificamente os dos meus amigos da Paleo Valley. A Paleo Valley faz seus palitos de carne com carne bovina 100% alimentada com capim de pequenas fazendas regenerativas americanas, para que você se sinta bem com o que come e apoia, sem conservantes, glúten, soja, laticínios, açúcar, transgênicos, apenas combustível limpo e rico em nutrientes, como a comida deveria ser. Seja viajando, trabalhando até tarde, esses palitos oferecem energia rica em proteína. Não há queda de energia. Se você faz dieta cetogênica, paleo ou carnívora, não importa. Paleo Valley vai funcionar. Funcione com o seu estilo de vida, não contra ele. Eles vêm em vários sabores marcantes, incluindo jalapeno original, jalapeno, linguiça de verão, bacon com maple e teriyaki. Então, há algo para todos, com mais de 55 milhões de palitos de carne vendidos. A Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece garantia de devolução do dinheiro em 60 dias. Agora mesmo, você recebe 20% de desconto no seu primeiro pedido em paleovalley.com/Candice com o código Candice. É paleovalley.com/Candice, código promocional Candice. Ok, então quero deixar isso muito claro aqui. Ninguém, e eu quero dizer absolutamente ninguém, além do meu marido e Erica Kirk, tem o poder de me calar agora. É isso, 2 pessoas. Se você vai fazer um apelo, você tem que ir até eles, ok? O que eu acabei de dizer é para ser uma provocação. Aos doadores que estão fazendo ligações frenéticas, tentando controlar essa situação politicamente porque sabem que estou falando a verdade, ok? Ligações frenéticas de Seth Dillon. Oh, meu Deus! A verdade é que Charlie estava sob imensa pressão e enfrentava ameaças financeiras por causa de sua mudança de posição em relação a Israel, sobre quem ele estava apresentando e sobre seu podcast. 2 pessoas que estavam no palco do America Fest, Dave Smith, Tucker Carlson. Essa é a realidade, meus amigos. Mais uma vez, quero que essas pessoas saibam que seu dinheiro não significa nada para mim. Eu já disse não. É por isso que não me importo de estar nesses círculos. Faça de mim persona non grata. Eu sei o que fiz de errado. Eu olhei na sua cara e disse não ao seu dinheiro, ok? Não me pressione ou citarei mais nomes. O que acontece nos Hamptons não vai ficar nos Hamptons, ok? Traga o pôster do nosso filme. Eu sei o que você fez neste verão, ok? Tenho que adicionar o rosto de Josh Hammer naquele pôster também, porque de repente todo mundo está falando.
Então vamos nos preparar para mais alguns fatos indiscutíveis. Ok. Pessoas que estavam nessa festa de fim de semana, para a qual Aaron Wexler enviou alguns dos convites, estão confirmando que Charlie foi pressionado. Agora, foi um fim de semana de vários dias. Mas todos dizem que, em todos os momentos, Charlie estava enfrentando pressão, perguntas do Seth Dillon. Não há como negar a verdade de que eles não estavam satisfeitos com a posição dele, com a posição modificada dele. Tenho relatos em primeira mão de que, no primeiro dia do retiro, no qual aconteceram reuniões menores e depois, você sabe, o próprio retiro, Charlie se apresentou e explicou que sentia que era errado não poder criticar publicamente Israel. Aparentemente, ele usou um exemplo de que, se ele tuitasse, e de novo, estamos improvisando aqui, mas algo do tipo, Charlie disse, se eu tuitasse que acho que Bibi Netanyahu deveria renunciar, ele então seria injustamente atacado. E então, supostamente, Seth Dillon intervém e discute com ele de forma bastante agressiva, dizendo algo como, sim, porque isso seria antissemita. Ouvi dizer que depois que Charlie saiu, Josh Hammer ficou chateado. Josh Hammer, eu sei com certeza, fazia parte do enxame que estava em cima dele por causa das pessoas que ele estava trazendo para as conferências. Eu sei disso com certeza. Então, se você quiser contestar isso, Josh Hammer, e divulgar suas mensagens de texto e fingir que você estava, tranquilo, apoiando e mandando joinha, beleza. Eu te convido para este espaço, ok? Você pode literalmente sentar ao meu lado e dizer, isso não é a realidade. E foi assim que tudo aconteceu. Quando eu era o maior apoiador dele e nunca me importei com quem ele tinha, mesmo tendo sido destruído em um debate por Dave Smith em seu palco, eu estava tranquilo com isso. Eu adoro a liberdade de expressão. É incrível. Ok. Estou lhe oferecendo minha plataforma para fazer isso. Eu não estou aqui. Não estou no ramo de difamação. Ok. Preciso de respostas. E eu não gosto do fato de que as pessoas estão contando pequenas mentiras e deturpando as coisas. Ok. Agora, como eu já disse várias vezes, o que estou descobrindo aqui é uma resposta ao que sinto ter sido uma grave deturpação por parte de Bebe e seu eco aqui na América, dos quais eu diria que Josh Hammer e Seth Dillon fazem parte desse eco, ok? De forma alguma, estou atacando essa narrativa e associando-a aos eventos que aconteceram no campus de Utah, mas eu não gosto de pequenas mentiras. Então vamos atacar esse prelúdio. Ok, vamos atacar esse prelúdio porque não havia motivo para Bibi ter mentido, como já disse várias vezes. Falamos muito sobre Bill Ackman ontem. Falei sobre Bibi Netanyahu, a ligação telefônica, o convite do tipo, você quer vir para Israel? Esse tipo de coisa que para mim, pela minha experiência, sempre foi uma ameaça velada. Quando eu comecei a sair da linha em relação a Israel, fazendo perguntas perfeitamente sensatas, meio que comecei a receber esses convites de pessoas dizendo, quando você falar com tal pessoa, você vai entender as coisas. Enfim, Bill Ackman respondeu ao episódio de ontem. Ok. E eu tenho aqui, espera um pouco. Na verdade, eu imprimi isso. Deixa eu encontrar? Ok. Na verdade, está bem aqui na minha frente. Existem duas maneiras de descrever a resposta dele. Eu descreveria como um recibo da CVS. Você compra um item. De repente, você está segurando 27 páginas. Você não sabe por quê. Eu não entendo. Comprei um protetor labial e olha onde chegamos. Você também pode descrever como uma receita online. Sabe, algo parece bom? Receita online da Lucille. Ah, eu quero fazer isso. Você quer saber como fazer latkes. Mas primeiro, o chefe caseiro Ackman precisa contar como essa receita lembra a casa do seu avô e o Hanukkah que eles passaram em Israel e todas as crianças adoram. E você fica tipo, mano, quantas xícaras de batata ralada. Por favor, nos dê os ingredientes. Este é o tweet dela. Eu imprimi o tweet dele em 2 páginas. Ok, eu não sei. Você precisa trazer de volta o limite de palavras. O Twitter não foi feito para isso. Ok. E como eu não vou dar um seminário ou, neste semestre, sobre a resposta de 955 palavras do Ackman, vou apenas te mostrar aqui os destaques. Ok. Então ele começa dizendo que é vítima de algo que nunca aconteceu. Todo mundo assistiu meu episódio ontem? Ok. Eu nunca disse a frase Bill Ackman chantageou Charlie Kirk. Isso nunca aconteceu.
Mas é claro, ele está fazendo o típico tipo, sabe, o lance do estilo israelense de sou uma vítima e deixa eu te contar por que sou uma vítima. Então ele só prepara o terreno. Eu não sei por que ele está colocando essas coisas entre parênteses sobre a suposta mudança de posição do Charlie. Ok, podemos assistir a trechos disso daqui a pouco. Não é suposto. E dizer que é suposto não faz com que seja. Mas então ele diz que a Candace também insinuou que eu, entre aspas, chantageei o Charlie. Não há frase completa aí porque eu nunca disse isso. Eu nunca disse que Bill Ackman chantageou Charlie. Havia um arquivo apresentado. Faça isso ou então. Ok, e eu não teria dito isso. Ok, os primeiros 5 parágrafos desse tweet interminável são sobre como ele conheceu o Charlie, o que nunca foi algo em disputa. Ok. Eu segui o Charlie Kirk no Chicks. Eu o admirava. Eu o conectei. Nossas DMs em maio deste ano demonstraram interesse. Fizemos uma chamada no Zoom, conversamos sobre isso no Zoom. Ok, você pode simplesmente apagar. Ninguém se importa. Absolutamente ninguém se importa. Depois ele nos conta como o evento do fim de semana foi organizado. E ele ainda nos fornece um itinerário detalhado desse evento. Quer dizer, não sei se você precisava ouvir o itinerário. Ele é muito detalhista. E ele ainda tem essa frase aqui onde ele quer que saibamos que foi até, entre aspas, pontuado por refeições. Tudo bem. É bom saber que o evento, aqueles que compareceram e as sessões foram pontuados por refeições. Não me importa, Bill. Eu literalmente não me importo com o que você comeu. Entendo que havia um itinerário. Eu simplesmente não me importo. Estava visivelmente ausente. Ok, então ele conclui e diz, resumindo, que isso não foi uma intervenção para chantagear Charlie a adotar certas visões sobre Israel. Não foi nada disso. Certo, amigo, eu nunca disse que você chantageou o Charlie. Perguntei se esse momento aconteceu. Perguntei a você sobre o BBNet e o Yahoo. Perguntei se houve ou não pressão sobre Charlie e os próprios participantes me disseram que isso aconteceu. Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Além disso, é bastante chamativo dado o episódio de ontem. E é claro que ele se divertiu muito aqui. Tipo, eu nem deveria responder. Sabe, eu adoro bilionários, certo? Eles são tão cheios de si, eles são tão... A arrogância deles é proporcional às suas contas bancárias. Tipo, ele tem bilhões. Vamos simplesmente aceitar isso? Vamos. Ele não poderia fazer nada de errado. Você precisa responder perguntas básicas. E te demos uma oportunidade para isso. O que está notavelmente ausente é você não abordar se Charlie recebeu ou não uma oferta de mais dinheiro e financiamento de Bibi Netanyahu. Você poderia nos ajudar? Se Bibi Netanyahu o convidou para Israel como uma última tentativa de reafirmar seu apoio a Israel, ou se, como afirmei e mantenho, Charlie estava sendo pressionado durante todo o evento sobre seu ponto de vista sobre Israel e, para ele, isso parecia uma intervenção. Ok. Você pode responder a essas perguntas básicas? Isso seria ótimo. Como eu disse, é interessante. Eu nem sequer mencionei Bibi Netanyahu. Você pode enfrentá-lo. Alguém quer intervir e dizer não, sim. A carta que Charlie escreveu para ele em maio foi simplesmente entusiasmada. Ele ficou tomado pela paixão e disse: eu amo Israel. Incríveis, maravilhosos, venceremos, perfeitos, não estão fazendo errado. Amo você, Bibi. Eu só acho estranho que ninguém queira abordar o conteúdo das alegações aqui, se talvez ou não. Talvez o próprio Bill tenha uma opinião sobre se Bibi mentiu por omissão grave ao mencionar suas últimas correspondências com Charlie. Porque eu sinto que se Charlie disse, eu não quero ir para Israel, talvez não mencione isso. Eu só o convidei, acho, se fosse amigável e tudo estivesse ótimo e ele só fosse aparecer. E infelizmente ele não vai conseguir vir até aqui. E sobre, você sabe, o público aqui, se você está tentando decidir o que é real e o que é falso, se o que estamos dizendo é real ou falso, você pode ouvir o próprio Charlie, com as palavras dele. Quero dizer, um salve para a Village Crazy Lady no X. Ela é uma ótima pessoa para seguir. Ela simplesmente lê a diatribe do Bill Ackman e diz, ok. Ela passa pelo itinerário. Bill Ackman acabou de confirmar que recebeu Charlie para uma reunião nos dias 4 e 5 de agosto. Aqui está o Charlie conversando com a Megyn Kelly no dia seguinte, 6 de agosto. Agora, como você acha que foi essa reunião? Esqueci de te contar isso. É no dia seguinte, certo? É no dia seguinte que Charlie se senta e desabafa sua frustração sobre como está sendo tratado.
Ouça o Charlie com as próprias palavras dele. E, aliás, ontem mostramos apenas uma parte do que Charlie disse para a Meghan naquele programa. Vá assistir ao programa completo. Lembre-se, ele está com o Bill, ele está com o Seth, ele está nos Hamptons. O Bill acabou de confirmar isso, felizmente. E então, de repente, ele sente uma necessidade de desabafar sobre a pressão que ele e Meghan estão enfrentando como pessoas que tradicionalmente sempre apoiaram Israel. Vamos ouvir o Charlie com as próprias palavras dele. Ouça só. O que eu defendo aqui é que alguns do campo pró-Israel são tão reativos em te chamar de antissemita ou ficam profundamente ofendidos se você diz qualquer coisa que não se alinhe com a narrativa deles, que acabam prejudicando a própria causa. E eu tenho que dizer, acho isso muito irritante, porque sinto que alguns de nós já conquistaram o direito de ter alguma credibilidade no assunto de Israel e não queremos ser chamados por esses nomes quando fazemos alguma crítica leve a alguns dos excessos, seja lá o que for. Mas, estejam eles ganhando ou perdendo a guerra de propaganda agora, o que eu defendo é que eles começaram a perdê-la. E eu percebo que é propaganda vinda do Hamas, mas os números deles mudaram. Aqui nos Estados Unidos, eles mudaram não tanto entre os republicanos, um pouco entre os republicanos, mas completamente no Partido Democrata e entre os independentes. Eles mudaram drasticamente de pelo menos 2 dígitos altos para agora números baixos de 1 dígito quando se trata de aprovação. E, além disso, em relação a você e eu, especulamos sobre isso no evento Turning Point, sobre a possibilidade de Jeffrey Epstein ser possivelmente um agente ou ativo da Mossad ou ter alguma ligação. Isso também foi distorcido contra mim, dizendo que eu devo ser antissemita. Que diabos? Isso é uma tremenda besteira. As mesmas pessoas que dizem que você pode criticar Israel. Tudo bem, não vamos te chamar de antissemita se você criticar Israel. Mas imediatamente se voltam e dizem que você é antissemita. Só por levantar essa questão, eu rejeito completamente isso. E eu levanto isso como uma resposta aos meus amigos desse lado específico do espectro, para que fiquem atentos, porque você não quer afastar pessoas que são abertamente suas amigas, ficando paranoico ao reprimir até mesmo críticas leves a qualquer coisa relacionada a Israel. Agora você continua? Pode falar. Fico muito feliz que você tenha tocado nesse assunto. E eu reforço isso. Meghan, acho que eu tenho um currículo à prova de balas mostrando minha defesa de Israel, tanto no campus quanto nas redes sociais, para grande, você sabe, digamos apenas, zombaria e desprezo em alguns momentos, certo? Porque eu acredito nisso, certo? Eu acredito nos direitos de terra bíblicos concedidos a Israel. Eu acredito no cumprimento da profecia. E, novamente, não sou teólogo, mas sou cristão. Minha vida foi transformada em Israel. A energia espiritual lá é simplesmente incrível. Eu quero que eles vençam. Eu já disse isso repetidamente e, no entanto, Meghan, você está tocando em algo muito potente e importante. Agora, deixe-me primeiro dizer que não quero julgar um grupo inteiro, porque há muitas pessoas no mundo pró-Israel que têm sido muito gentis, muito doces, muito sensíveis, muito do tipo: Charlie, sabemos que você está conosco, você não precisa concordar o tempo todo. No entanto, e eu preciso dizer isso, o comportamento de muitos, tanto em particular quanto em público, está afastando pessoas como eu e você. Não que a gente vá ser pró-Hamas, não é isso. Mas, sinceramente, a forma como vocês estão me tratando é tão repulsiva. Eu tenho mensagens de texto, Meghan, me chamando de antissemita. Estou aprendendo hebraico bíblico e escrevendo um livro sobre o Shabat. Eu honro o Shabat, literalmente o sábado judaico. Eu visito Israel e luto por ele. E saiu outro artigo hoje no Times of Israel. Eu poderia ler no ar. Eu estava lendo antes de entrar aqui. Charlie, o que você está fazendo? Tipo, por que você está... O que eu estou fazendo? Desculpa, vamos dar um passo atrás aqui. Posso te dizer agora, pela energia que está saindo dele, a energia que está saindo da Meghan é onde eu estava há 2 anos. Ok, eu já estive lá. Você não pode. Nem mentir para... Você nem pode tentar mentir para mim sobre o que está transbordando dos dois. Eu fui alguém que passou minha vida política defendendo Israel. Isso realmente não significava nada para mim. Parecia um bom argumento, sabe, superficialmente, que deveríamos apoiá-los.
Eles são a única democracia no Oriente Médio. Ok, agora eu sei que isso nem é verdade. Mas tipo, quem se importa? Eu era pró-América e queria focar no BLM e em melhorar a situação dos negros americanos. E então aquilo aconteceu. Eu disse uma coisa e de repente, uau, foi como se eles simplesmente se alinhassem, como se você estivesse sendo... É tipo o agente Smith, sabe? É como o agente Smith em Matrix. Quantos podem existir dizendo a mesma coisa? E então, eles fazem gaslighting com você. Eles fazem você pensar que está louco porque dizem, por que você não entende o que você fez é errado? Eu me lembro do tweet. Eu disse, nenhuma pessoa, ninguém, nenhuma nação em qualquer lugar do mundo tem o direito de cometer genocídio. E de repente comecei a ser inundado por mensagens de pessoas, Dave Rubin, eu me lembro disso. Eu fiquei tipo, o que você quis dizer com isso? E eles me mandam mensagem dizendo, nós podemos te ajudar. Você pode me ajudar com o quê? Eu disse algo que fazia sentido. Isso não deveria ofender ninguém. Ninguém tem... Genocídio não é legal, certo? Algo mudou? Onde eu estava. Foi quando você tweetou isso. E tipo, você poderia ter sido mais claro. Você deveria ter acrescentado que Israel nunca faria isso. Eu fico tipo, ok, vocês estão sendo insanos. Essa afirmação permanece. Eu estava me referindo aos comentários do Brian Mass, mas mesmo que não estivesse, e eu apenas tuitasse que genocídio é sempre errado, esse tweet deveria estar sempre certo. Eu consigo sentir essa energia, ok? Quando você não tem certeza de quem são seus amigos, eles começam a te manipular. Eles fazem você pensar que está ficando louco por ter posições sensatas. E não existe meio termo para isso, ok? Posso te garantir isso. Ou você vai aceitar levar um chute no peito, ok, e ser mandado embora. E então, de repente, todos eles estão se comunicando pelas suas costas. E justamente quando ele fala sobre aquele artigo, algo acontece e, de repente, é como, sabe, o que está acontecendo? Eles estão tentando fazer você pensar que está ficando louco porque está dizendo coisas sensatas. Charlie estava nesse momento. Ele diz que está recebendo mensagens chamando-o de antissemita. Então, como você pode mentir agora e contestar isso? E uma pergunta melhor, por que você está mentindo? Eu não gosto de mentirinhas. Estou sendo contatado por muitas pessoas que estão me dizendo que em apenas 48 horas, antes de Charlie falecer, seus principais doadores judeus estavam retirando o financiamento dele, exigindo que Charlie tirasse o nome deles do prédio que haviam doado para a Turning Point. Acho que consigo descobrir quantas pessoas poderiam ter doado um prédio. E então, depois que Charlie foi morto, eles disseram, deixa pra lá, coloque o nome de volta no prédio. Ok, o próprio Charlie havia mencionado uma tremenda perda de dinheiro. E falaremos mais sobre isso. Mais pessoas vão divulgar informações. Tudo isso é inevitável. Ok? E eu também vou lhe indicar esse caminho. Vocês lembram que Bibi estava recentemente em uma blitz de relações públicas, apesar de estar lutando nessa guerra de 96 mil frentes porque Israel não fez nada, ok? Ele estava fazendo vários podcasts na América. Ele foi ao podcast de Patrick Bet-David. Ele foi ao podcast de Brandon Tatum. Ele foi ao podcast Nelk Boys. Alguém achou estranho ele não ter participado do programa do Charlie Kirk? Mano, rapidamente nos disse que Charlie estava insinuando que Charlie estava escrevendo cartas de amor para ele em maio. Eu te amo muito. É incrível. Eles eram tão próximos. Os rapazes falam, ei, eu sei que estamos lutando nessa guerra de 97 mil frontes porque sempre somos as vítimas, mas você quer vir e talvez ficar na minha casa durante o fim de semana aqui em Israel? Essa vibração bebe estava correndo para apresentar à mídia. Por que você não fez o show da Carly Kirk? Vou deixar isso como uma pergunta para vocês. Senso comum. Bom senso, ok? Não gosto de pequenas mentiras. E lembre-se, Bebe começou isso. Estou respondendo à sua falta de vergonha, à sua deturpação descarada do que Charlie estava passando e do que Charlie estava dizendo. Porque, e quero deixar claro para mim agora, parece, e estou usando um termo corporativo aqui, um pouco como uma aquisição hostil, ok? Charlie constrói a empresa organicamente com base em Charlie e nas ideias honestas de Charlie. De repente, a empresa tem muito dinheiro e as ideias honestas de Charlie estão começando a mudar ou talvez ganhar mais nuances. E agora ele está recebendo ameaças financeiras. Ele está sendo xingado. Cada vez mais estão dizendo a ele com quem e sobre o que ele pode falar. E ele está tomando uma posição, está assim,
Ele está se posicionando, em particular, diante dessas pessoas. E então isso não importa mais porque Charlie está morto. E essas mesmas pessoas que o pressionavam agora estão muito rapidamente tentando consolidar a ideia de que, Charlie, essencialmente a energia é de que Charlie morreu por Israel. Ele é só mais um de nós. Ninguém faz mais perguntas. Isso é literalmente mentira e não vamos permitir isso, ok? Simplesmente não é verdade. Estou recebendo dicas ainda mais interessantes vindas de funcionários da Turning Point, algo de novo que eu nem tinha percebido até eles falarem. Vocês perceberam que, o Bill Ackman fala isso e solta o itinerário? Mas eu trabalhei na Turning Point por 2 anos. Vocês já viram a Turning Point em público? Você já ouviu falar da Turning Point? Fazer uma cúpula de fim de semana e não divulgar? Na verdade, nenhum daqueles participantes, vocês vão se lembrar, eles estavam tirando fotos nos Hamptons todos arrumados. Teve toda uma discussão sobre um anel por causa de uma garota que tinha ficado noiva. Acho que o nome dela era Sarah Stockton. E disseram que o anel dela era pequeno demais e a chamaram de pobre, de BITCH. Teve todo esse drama acontecendo que a gente vai destrinchar outro dia. Talvez eu termine o de hoje com essa curiosidade. Mas essas pessoas nunca mencionaram que estavam nos Hamptons para um evento da Turning Point ou para um fim de semana da Turning Point, como o Bill está dizendo. Por que será? Será que pediram para eles não falarem nada sobre estarem nesse evento? Porque o Bill Ackman está sendo bem aberto sobre isso, mas eles não foram abertos naquela época. Vamos parar por aqui. Vamos deixar exatamente aqui, tudo bem? Só vou acrescentar aqui que a resposta ao fato de eu fazer essas perguntas é assim. Se você quer saber por que todo mundo odeia, apoiadores fanáticos de Israel, é porque eles nunca mudam o discurso, certo? Eles ficam nos comentários dizendo, Bill Ackman, processe ela. Tome o dinheiro dela. Simplesmente pegue o dinheiro dela. É isso. É assim que a gente vence. É isso que eles sempre fazem. Eles ameaçam te processar. Eles ameaçam te difamar, te caluniar. Como você ousa sequer fazer essas perguntas? É essa garota. Eu nem sei qual é o nome verdadeiro dela, mas ela se apresenta como The Gay Who Strayed. Isso foi antes de Charlie morrer, não estou brincando, 1 semana antes dele morrer. Esse foi o tweet dela pra ele. Vou mostrar a vocês o quão doentes essas pessoas são, ok? Você tem esse tweet, Skylar? Tudo bem. Bem, ela tweetou todo esse tópico sobre como Charlie Kirk teve que se distanciar de Tucker Carlson. Ela foi uma das pessoas que criaram pressão online. Charlie, você sabe, Tucker Carlson foi longe demais, sabe, blá, 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 blá. E Charlie vai arruinar sua empresa. Mais uma vez, sempre há ameaças. Sempre há ameaça de dinheiro. E sim, ela é judia. Ok. Então, o Charlie morre e ela fica meu Deus, não acredito. Essa pessoa sobre quem eu estava falando, meio que, uma coisinha leve, faça isso, ou então, pra rezar pelo Charlie Kirk. E agora ela chegou nessa coisa do Bill Ackman e ela é processadora. Só processa, processa. É assim que vencemos. Nós os destruímos economicamente. Estamos cansados disso. Todos nós, coletivamente, o mundo todo, estamos cansados de vocês. Ok. É sempre sobre dinheiro, ameaças, todas essas coisas. É ridículo. Faça o que dizemos ou vamos arruinar sua vida. Vamos ligar para amigos e começar a escrever matérias negativas sobre você. Faça o que dizemos. Faremos seus patrocinadores o abandonarem. Faça o que dizemos ou garantiremos que seja demitido. Pressionaremos para que não consiga dinheiro. Se não nos ouvir e sobreviver, processaremos por tudo que tem. Vocês são péssimos, ok? Não nos importamos com o seu dinheiro. Estamos cansados disso. Isso revela quem vocês são, não quem eu sou. A verdade deveria ser suficiente. Eu ofereci a ele a minha plataforma. Se houver mais algo que você queira dizer, Bill, coisas a esclarecer, minha plataforma está à sua disposição, mesmo sabendo que você se acha tão importante e acima de nós. Ele até diz nesse tweet, aliás, ele fala sobre o quanto, eles simplesmente não ligam para vocês, bilionários. Ele diz, e o fato de ela ter monetizado o vídeo nesse sentido sobre o episódio de ontem, como ela pode ler anúncios? Você é o mesmo Bill Ackman que ganhou uma quantia absurda de dinheiro? Enquanto estávamos em lockdown por causa da Covid e não podíamos trabalhar, você é o mesmo Bill Ackman que transformou isso em bilhões? Tenho quase certeza que é você. Então talvez você devesse se olhar no espelho, ok? Estou tão cansada disso. Ninguém pode ganhar dinheiro além de nós.
Aliás, a pessoa que estava nos Hamptons, outras pessoas que também estavam lá e que estão falando sobre isso, disseram que o Bill Ackman se levantou, fez uma apresentação e disse a eles que não deveriam ter propriedades e que deveriam investir dinheiro, tipo, em ações. É assim que eles podem ser bem-sucedidos. Eles só querem mandar em todos nós, não é? E supostamente foi isso que ele disse. Bill Ackman, você pode responder. Você disse às pessoas que elas não deveriam ter propriedades quando fez sua apresentação nessa agora infame reunião nos Hamptons, que só foi divulgada porque eu a publiquei. Eu não sei. Só estou fazendo perguntas. A gente pode fazer isso? Ou você vai me processar? Você vai me destruir? Você vai empobrecer todos nós. Por que vocês são assim? Essa é a minha pergunta. A Laura Loomer também está envolvida. É assim que o Bill, eu acho, vence a discussão. Eles dizem, o Bill deu dinheiro. É sempre sobre dinheiro o tempo todo. Bill Ackman diz que está oferecendo $1 milhão para quem tiver qualquer informação sobre a pessoa que assassinou Charlie Kirk. E aí ela me atacou ontem e disse, Bill Ackman deu $1 milhão, Candace. O que você deu? O que você deu? Eu não sei. 2 anos da minha droga de vida para o Charlie, ajudando ele a construir as coisas. Por que tudo pra você é sobre dinheiro? Por que você acha que ter dinheiro faz de você uma pessoa decente? Por que você é tão sem alma? O que há de errado com você? Você entende isso espiritualmente? Tem algo errado com você. Se o seu instinto, só para vocês saberem, pessoas normais não agem assim. Quero que você saiba, porque talvez você me conheça, mas acho que você não reconhece seus próprios defeitos. Quando pessoas normais têm uma pequena discussão, elas simplesmente conversam, certo? Então, se eu tenho um desentendimento e digo que não foi o que eu fiz, eu não digo que vou destruir sua vida, entendeu? Eu não digo que vou fazer você perder o emprego e que vou te processar, entendeu? Essa é uma força demoníaca que vive em você. Você precisa saber, seu instinto financeiro não está certo. É uma loucura. E todo mundo está prestando atenção nisso. Responda as perguntas e publicarei a verdade. O fim. Leia alguns anúncios. Eu disse que não iria surtar hoje. Eu fiz. Fiquei um pouco assustado ali no final. Estou tentando me acalmar. Primeiro vou lembrar vocês sobre a Tax Network USA. Eu sei porque sei que não deveria ler esses anúncios. É o Bill Ackman. Ele fica tipo, como você pode colocar anúncios aqui? Eu posso me proteger contra a Covid e ganhar bilhões, mas você, garotinha, não leia um anúncio. Ok, estou surtando de novo. Voltando à Tax Network USA. Se você está estressado com impostos atrasados, perdeu o prazo de abril, sua contabilidade uma bagunça, não espere. O IRS aperta o cerco. Multas aumentam rapidamente, 5% ao mês, até 25% por não declarar. A Tax Network USA pode tirar esse peso e ajudar antes que piore. Eles ajudaram milhares de americanos. Você, empregado, pequeno negócio ou não, declara anos. Eles viram tudo e sabem como resolver, com acesso direto a programas poderosos do IRS e negociadores especialistas. A Tax Network USA sabe como te ajudar a vencer. Você receberá uma consulta gratuita e, se elegível, eles podem reduzir sua dívida. Eles te ajudarão a se proteger contra a penhora de salários e bloqueio de contas bancárias. Então, não espere. Não espere a carta do IRS. Ligue para 1-800-958-1000 ou visite nusa.com, Candace. Você pode ter perdido o prazo do imposto, mas ainda não ficou sem opções. Então deixe a Tax Network USA te ajudar ligando para 1-800-958-1000 ou visite nusa.com/Candace. Também quero falar sobre a Nime Skincare, adoro. Olhe ao redor. Você vai perceber quem está ao lado de Charlie neste momento terrível e também vai notar quem está em silêncio ou até comemorando isso. Há muitos negócios que se recusam a dizer uma palavra sobre esse ato cruel. Não se trata de esquerda ou direita, humanidade. O silêncio diz muito. Agir e apoiar empresas corajosas. Quando ao nosso lado, dão coragem para não ter medo. E a Nime Skincare é uma dessas empresas. Eles sempre foram firmes em relação aos seus valores. Eles amam a Deus, eles amam a família e eles amam o país. Seus produtos são feitos aqui nos Estados Unidos e eles estão comprometidos em apoiar os valores. A Nime está igualando doações feitas a Turning Point USA. Você pode acessar tpusa.com, fazer sua doação e encaminhar o comprovante para fightanimiskincare.com. Mais uma vez, é fightanimiskincare.com e a Nime irá igualar o valor da sua doação dólar por dólar. Pare de esperar para apoiar essas empresas. Você pode acessar nimeskincare.com hoje mesmo e começar sua rotina.
Não adie, apenas faça. Você me agradecerá. Eles têm produtos e um teste rápido de skincare oferece recomendações personalizadas. Lembre-se, precisamos apoiar as empresas que nos apoiam e a Anime Skincare é uma delas. São produtos limpos e eficazes feitos aqui no EUA e eles nunca defenderam a fé, a família e a liberdade. Acesse nimeskincare.com e use o código CANDICE10 para 10% de desconto no seu primeiro pedido. Em momentos como este, precisamos ser claros sobre quem está do nosso lado. Isso não é sobre esquerda ou direita, é o bem contra o mal. E a Anime Skincare está ao nosso lado com coragem. Antes de irmos para os comentários, a American Financing, o custo de tudo está descontrolado. Muitos recorrem ao cartão de crédito para cobrir itens essenciais. Se a dívida acumulando, você não está sozinho. Os americanos juntos devem $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Talvez você pensou em contatar meus amigos da American Financing, mas hesitou por que não abrir mão da taxa de hipoteca baixa? Tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, uma solução para ajudar você a controlar suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um HELOC com taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa. Isso significa um pagamento mensal previsível, trazendo tranquilidade. Esse empréstimo permite que você utilize o valor acumulado em sua casa. Leva apenas 10 minutos para começar. Não há taxas iniciais ou ocultas. Então ligue para a American Financing e comece a economizar agora. O número é 800-795-1210. Novamente, ligue para 807-95-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net/Owens. Uau! 260 mil pessoas assistindo ao vivo, pessoal. Isso é incrível. Isso me faz sentir muito bem porque sei que esse número representa as pessoas que estão acordando. Isto não é esquerda nem direita. Eu não ligo. Parem de tentar transformar isso em uma questão trans. Esse debate todo é raso, pessoal. Estou dizendo, não é aí que precisamos estar como sociedade neste momento. Estamos lutando contra pessoas más que nos governam e afetam os dois lados. Esse é o alerta. Esse é o alerta que todos nós precisamos agora. E espero que as pessoas estejam despertando para esse fato enquanto analisamos o que aconteceu aqui. Vou abordar alguns dos seus comentários aqui. Estou totalmente no documento errado, ok? Bom, primeiro temos Ana P. Acho que esse é o primeiro, certo? Estou certa, Ana P. Ok, estou totalmente no documento errado. Eu nem tenho o documento certo. Me dê só um segundo. Não, você está bem. É legal. Eu posso simplesmente voltar atrás. Eu só estava olhando a linha do tempo porque tenho lido essas anotações. Ok, primeiro nos comentários temos Jenna V que escreve: Obrigado por falar a verdade. Descanse em paz, Charlie. Muito obrigado pelo seu apoio. Larissa escreve: Eu oro para que você seja protegido nessa investigação. Sempre que o inimigo tentar se levantar contra você, seja redirecionado. Amém. Vamos sim. É esse o caso. É esse o caso. Não vamos deixar essa passar. Alma Coronado escreve: Enviando amor para você de Douglas, Arizona. Estou enviando amor de volta para vocês e obrigado por essa doação. Obrigado a todos que foram ao meu site e compraram um boné, um dos nossos bonés da CIA, compraram uma camiseta e nos apoiaram, porque eles vão processar todos nós. Vamos processar você até que concorde, ok? E ameaçar processar você e envolver advogados e vamos esmagar você porque somos pessoas muito boas, é o que eles dizem. E os boatos não são verdadeiros. Ok. Agora que todo mundo já desabafou, processa. Leia mais alguns comentários. S61 escreve que o Senhor continue te mantendo forte e protegido enquanto você continua a revelar a verdade. Obrigado, pessoal. Continuem orando. Estou lhe dizendo que elas ajudam. Rezar. Reze todos os dias. Vá à igreja. Adoro ver pessoas que pensam: tem algo sobre aquele momento em que você acorda e percebe que está lutando contra um mal espiritual real. E você se sentiu inclinado a ir à igreja. Maple Leaf Girl escreve: Por favor, investigue o governador Cox. Ele é um rinoceronte corrupto. Ele roubou a eleição. Recebi muitos e-mails dizendo isso. Obviamente não sei nada sobre essa eleição. Ele roubou a eleição para se reinserir como governador. Entre em contato com Phil Lyman, que concorreu contra Cox e foi escolhido como candidato republicano pelos delegados. E Eric Maltzus era o policial e já lidou com Zin no passado. Isso é um detalhe interessante. Vou investigar.
Mia escreve: rezando pela sua segurança, precisamos da verdade. Só confio em você. Obrigada. E especialmente quero agradecer à família do Lance, porque sei que este não é um momento fácil para vocês. E ela me contou, e ele me contou, a maioria das pessoas com quem conversei nessa família disse que estava recebendo todo tipo de ligação de pessoas que simplesmente procuram o sobrenome deles. E pensando algo como, você deve apoiar isso ou aquilo. Eles dizem, não, nossos valores, independentemente de política, esses não são os nossos valores. Estamos horrorizados com isso. E lembre-se disso, só lembre-se disso. Não incomode as pessoas a menos que você tenha certeza de que elas possivelmente concordariam com isso. E eles não concordam com isso. E eles querem respostas tanto quanto nós. Chips escreve a troca de mensagens de texto do Tyler para o namorado dele. Não. De 22 anos, nenhum jovem de 22 anos usa gramática perfeita em uma troca de mensagens. Vírgulas e pontos finais. Algo nessa troca de mensagens está me dizendo que precisamos saber um pouco mais sobre ela. Stephen Carrington escreve: que Deus e Jesus estejam sempre ao seu lado. Muito obrigado, Stephen. Bible with Bell. Não acredite nessas mensagens. Ele estava preocupado em deixar evidências, mas mandou mensagem detalhando tudo. Obrigado. Obrigado. Eu não quero deixar nenhuma evidência além dessa troca de mensagens super elaborada que revela exatamente meu motivo aberto e fechado. E por que eu fiz isso, que agi sozinho e que foi totalmente... Você ficou totalmente surpreso com isso? Parece um pouco falso e forçado. E eu digo pra vocês, parece um pouco falso e forçado. E não haverá falsidade nem forçação nesta investigação. Nada além da verdade. É tudo o que exijo de todos. Mindtricks escreve: cápsulas é besteira. Cápsulas são besteira. Ok, vocês têm que escrever a palavra inteira. Ok, eu não sou bom com gírias. Ele pretendia recuperar a arma. Por que ele escreveria as mensagens? As mensagens de texto também pareciam falsas. Tudo isso é suspeito. Ninguém fala assim, especialmente depois de matar alguém. De jeito nenhum. Sim, até falando sobre isso, e é por isso que eu inscrevi isso nas cápsulas. Você está tentando se safar disso ou não está tentando se safar disso? Porque isso é um conflito para mim e vamos precisar de uma linha do tempo. Eu preciso de evidências dessas mensagens de texto. Grooving with Christ escreve: eu acredito que a Igreja Católica deveria honrar o legado de coragem e verdade inabalável de Charlie Kirk, tornando-o um santo. Seu sacrifício merece reconhecimento eterno. Deus te abençoe sempre, Candice. Bem, a decisão não cabe a mim, obviamente. E o que eu sei é que, independentemente disso, a resposta a isso no mundo todo tem sido incrível. Todos vocês, as marcações que estou vendo ao redor do mundo, os jogadores de futebol, os cantores. Vou mostrar pra vocês amanhã, a Jamie Lee Curtis. Ela é de esquerda, né? E ela estava chorando por causa disso, numa política totalmente diferente. É importante perceber que isso impactou pessoas que têm alma. E eles nos afastaram da nossa alma e nos colocaram para guerrear uns contra os outros. Estamos tão presos em nossas mentes, brigando por essas ideias, sem perceber que estão nos envenenando. E digo isso fisicamente, mas mais importante ainda, espiritualmente. Estamos lutando contra demônios reais. E se você é de esquerda, você não é meu inimigo. Se você caiu em ideologias, eu também caí, tá bom? Eu consegui sair do outro lado. Agora precisamos nos encontrar no meio e olhar para o verdadeiro mal que governa sobre nós, certo? E acho que esse é um ótimo ponto para encerrar. Temos mais 2 comentários aqui. Lucy escreveu: nós te amamos, Candice. Estamos com você ontem, hoje, amanhã e para sempre. Muito obrigada, Lucy. E eu estou com Lucy Marion. E Bayan escreveu: te amo, Candice, da Arábia Saudita. Obrigada. Você é meu animal espiritual. Que Deus te abençoe e te proteja, a você e a sua família. Obrigada por ser a fonte de sanidade. Você está certa. É o bem contra o mal. E também quero dizer que somos mais do que eles. Isso foi uma coisa do Charlie Kirk. Ele me disse: qual é a única coisa que toda civilização escravocrata teve desde o início da humanidade, e o que elas têm em comum, me perdoe. E a resposta é que sempre houve mais escravos do que senhores, o que é algo a se considerar. Há mais de nós do que deles. E eu acho que é por isso que eles estão em pânico, porque estamos despertando. Nos vemos amanhã, pessoal.